Olá a todos, tudo certo? Vamos falar um pouquinho sobre equações exatas, tá? Na parte de equações diferenciais. E para a gente começar, eu vou pegar uma função f de xy igual a 1/3 de x ao cubo y ao cubo. Eu vou trabalhar nela para mostrar como fazer, como resolver, como classificar e assim por diante. A primeira consideração que eu tenho que fazer é que f de xy vai ser uma constante. Então a gente vai ter o seguinte: 1/3 de x ao cubo, y ao cubo é igual a c. Tá? Pronto. Feito isso, a partir disso aqui eu vou obter a equação diferencial exata. Como que é obtida ela? A gente faz a diferencial em x dx, como se fosse uma diferencial total, né? É uma diferencial total aí. Diferencial de f em y, dy, só que em vez da derivada em f, eu vou pôr a derivada já em c. E a derivada de constante é zero, certo? A gente vai ter sempre esse molde aqui, ó, a derivada da função em x, derivada da função em y. Se eu pegar essa equação de cima, então como que eu poderia montar essa equação dentro de uma equação diferencial exata? Eu vou pegar isso, vou derivar a função em x, derivando a função em x. Derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado, com 3, ó, desce o 3, com 3 corta. Então a gente vai ter x ao quadrado, y ao cubo, igual. Derivada da função agora... deixa... Igual não, é igual é para verificação. É dx, né? Derivada da função dx, mais a derivada da função em y dy. A derivada da função em y, mesmo procedimento agora, né? Derivada de y cubo é 3y ao quadrado, com 3 corta, vai ficar x ao cubo y ao quadrado, dy, igual a zero. E aqui a gente já tem a equação diferencial. A gente já montou a equação diferencial. Pronto. Então, a diferencial ela é montada sempre nesse formato, né, no caso de exata. E aí, depois que eu faço essa montagem, né, a gente vai fazer um procedimento diferente agora, tá? Supondo que já foi dada essa equação. Como que eu faço para verificar se essa equação dada, ela é exata ou não? Eu vou fazer o seguinte procedimento. Mas eu mostrei o anterior para a gente entender o raciocínio. A gente parte de uma função, faz a diferencial dela em x, a derivada dela em y. Né? E agora eu vou fazer o seguinte, ó, isso que foi derivado em x, que é esse termo aqui, eu vou derivar em y. Primeiramente, eu vou chamar esse termo aqui de um m de xy. Esse aqui eu vou chamar de um n de xy. Tá? Onde a gente vai ter o formato da seguinte forma, m de xy dx mais m de xy dy igual a zero. Vou trabalhar nesse formato. E aí eu vou ter que o seguinte, derivada de m em relação a y tem que ser igual a derivada de n em relação a x. Por quê? Porque esse termo, lá na função original, ela foi derivada em x. Eu vou pegar aquilo que já foi derivado em x e agora derivar em y. E aquilo que foi derivado em y, agora eu vou derivar em x. Né? Então, se você pega uma função, deriva em x e y, depois deriva em x, depois em y, aliás, em x e y, depois em y em x, o resultado tem que ser o mesmo. Tá? Então, vamos verificar aqui, ó. A derivada de m em y vai dar 3x ao quadrado y ao quadrado igual. Agora, a derivada desse termo em x. Vai ficar 3x ao quadrado
y ao quadrado. Observe o seguinte, os dois são iguais, ó. Então, ela, no caso, é lógico que ela é exata, né? Já vou verificar que ela é exata. Joia, já sei agora classificar, sei dado, né, a equação diferencial, como verificar se é exato ou não. Como que eu resolvo agora, né? Como ficaria a resolução? Como que eu faço para voltar? A resolução de uma equação diferencial exata, eu vou pegar a mesma equação aqui, ó, x ao quadrado y cubo dx, mais x ao cubo y ao quadrado dy, e quero, né, achar a solução disso. Para a gente achar a solução, a gente vai partir do princípio de como ela é montada, né? Então, eu tenho que a derivada da função em x, quando a gente derivou a função em x, a gente obteve esse termo, certo? Ó, lembrando aqui, ó, derivada da função em x dx, derivada da função de y dy. Então, a gente vai ter o seguinte, que isso aqui é x ao quadrado, y ao cubo. E a derivada da função em y é x ao cubo, y ao quadrado. Certo? Muito bem. Ok, dado isso aqui, a gente tem um sistema para resolver. A gente pode escolher qualquer uma das duas, tá? Eu vou marcar essa aqui, ó. Eu não vou mexer nessa, vou mexer nessa aqui, vou integrar a primeira. Por escolha. Poderia ter escolhido a segunda. Uma única observação que a gente faz, normalmente, por exemplo, supondo que aqui tem uma integral muito complexa, muito difícil de fazer, ou até que não seja possível fazer. Aí o interessante é ir para outra, tá joia, gente? Ok? Se você tivesse, por exemplo, aqui um x vezes logaritmo neperiano, pô, aí vai ser mais complexo. Eu vou partir para a integral mais simples, tá? Mas fora isso, é opcional, vocês podem escolher aquela que você achar melhor. Mas vamos lá. Derivada da função em x igual x ao quadrado y ao cubo. Vou colocar uma integral em x, tá? Estou integrando em x. E aí, a integral da derivada é a própria função. Então, é a função xy igual. Aqui, eu estou integrando uma função que está em xy apenas em x. Estou integrando em x, ó, a gente vai ter x ao cubo sobre 3, e o y é constante, então a gente só multiplica. Olha a palavrinha constante aí no y. Como o y é uma função constante, quando eu criar a constante, né, mais a constante aqui da integral, a gente tem que criar essa constante em y, até porque eu considerei y como constante. Tá joia? Então, essa função constante está em y, nesse caso. Tá joia, Gelba? Tranquilo? Muito bem. Aí, como que eu vou fazer agora para achar a g de y? Tá? Não terminamos aqui. Por isso que vem a segunda equação. Ó. A gente pode trabalhar nessa situação. Se eu já tenho f, eu posso aplicar agora a derivada da função. Então, se eu aplicar a derivada da função em y, né, o que a gente vai ter aqui? Ó? Vamos derivar isso aqui em y para poder igualar com isso aqui. Ó. Então, a derivada disso em y desce o 3, né, vai ficar 3x ao cubo y ao quadrado sobre 3, mais derivada de g é g' de y. Pronto. E agora? Eu sei que a derivada da função é isso e que a derivada da função em y é isso. Então é só igualar. Vou pegar x ao cubo, vou substituir aqui, ó. Vai ficar x ao cubo y ao quadrado vem lá de cima, igual ao que a gente acabou de achar. Vou cortar o 3 com 3, vai ficar x ao cubo y ao quadrado mais g' de y. E aí, como os dois termos aqui, ó, são iguais,
Ó, vai sempre cortar? Assim, sempre? Sempre? Não, tá? Mas os termos em x vão sumir, porque eu estou falando de uma função apenas em y. Se tivesse mais um y quadrado, alguma coisa aqui, provavelmente ia sobrar esse y quadrado, tá? A gente tem aqui que g' de y é igual a 0, então, tá certo? E vamos integrar isto aqui. Outra folha. Paramos na seguinte coisa. G' de y é igual a 0. E vou integrar. Vamos integrar isso, vamos integrar. Integrar em y, integrar em y. Integrando em y, integrada da derivada é a própria função. Em y vai ficar integral de 0 é constante. Agora é simplesmente constante, porque eu estou só em y, não tem mais x. Então é só constante. Sendo assim, já achei gy, vamos pegar a função novamente, a função xy, ela era x ao cubo, y ao cubo sobre 3, mais g de y. E no lugar do g de y, eu vou substituir o que eu achei. X ao cubo, y ao cubo sobre 3, mais a constante. G de y deu apenas constante. Poderia ter dado outra função, mais y, mais 2y, qualquer coisa assim. Mais 2y mais c, né? Poderia acrescentar. Como nesse caso deu só constante, a função ela fica dessa forma, o que equivale, né? O que equivale à nossa função lá original que a gente trabalhou. Ó. Então chegamos na resposta, fizemos um processo inverso. Tá joia, gente? Obrigado. Hoje era só isso. Até mais.